Meu nome é Clara, e o que estou prestes a compartilhar com vocês não é apenas uma história, mas algo que transformou radicalmente a forma como vejo a vida, a morte e tudo o que está além. Não estou falando de algo que li ou que me contaram, mas algo que eu vivi. Uma experiência de quase morte que não só modificou minha compreensão sobre o pós-vida, mas me deixou com uma mensagem perturbadora de Jesus. Uma mensagem que chegou até mim de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Em um instante, eu estava deitada em uma cama de hospital, meu corpo me abandonando, e no seguinte, eu estava em outro lugar. Um lugar que eu não conseguia explicar. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo comigo, mas eu sabia de uma coisa com certeza. Aquilo não era um sonho comum. Era algo muito mais intenso, muito mais real. Eu podia sentir que estava partindo. Meus batimentos cardíacos estavam diminuindo, e o mundo ao meu redor parecia embaçar. O hospital, o cheiro de desinfetante, o quarto frio, tudo começou a desaparecer. Eu estava sendo puxada para outro lugar, um lugar vasto e desconhecido. E naquele momento, eu não estava com medo. Eu me sentia estranhamente em paz, como se o peso do meu corpo, os fardos da minha vida, estivessem ficando para trás. E então, tudo mudou. Eu me vi na presença de algo para o qual eu nunca poderia ter me preparado. Eu não vi uma figura a princípio, mas eu senti uma força, algo tão poderoso que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. Era como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença que eu não conseguia ignorar. Foi então que eu ouvi uma voz. Era uma voz calma, mas carregava uma força que eu senti profundamente em minha alma. Clara, a voz chamou, como se já me conhecesse. Eu não precisei olhar para saber quem era. As palavras, o tom, só podia ser Jesus. Clara, ele disse novamente. Desta vez, sua voz estava mais suave, quase reconfortante, como se estivesse me envolvendo em um abraço que eu não conseguia ver, mas podia sentir com cada fibra do meu ser. Você está aqui por uma razão. Eu não podia acreditar. Como eu podia estar ouvindo a voz dele? O que estava acontecendo? Eu estava morta, viva. Eu estava apenas imaginando isso. E ainda assim, naquele momento, eu sabia que não era uma alucinação. Aquilo era real. Aquilo era algo que eu não conseguia explicar, mas algo que eu estava experimentando nas profundezas de mim mesma. A luz ao meu redor ficou mais brilhante, e a presença dele se tornou mais forte, como se ele estivesse parado bem ao meu lado. Eu não sentia medo, nem ansiedade. Uma sensação avassaladora de paz preenchia cada centímetro do meu corpo. Eu queria ficar naquele lugar para sempre, me perder no calor da voz dele, no conforto de sua presença. Mas então, tão rápido quanto tudo começou, eu percebi algo. Aquilo não era apenas um momento de conforto. Aquilo era uma mensagem para mim, para todos. O que ele estava tentando me dizer? Porque eu estava ali, à beira da vida e da morte, ouvindo aquelas palavras. A paz que eu sentia agora foi substituída por uma sensação de urgência, uma crescente necessidade de entender o que ele estava dizendo. Não se tratava apenas de mim. Havia algo maior em jogo, algo que eu precisava compreender. Jesus começou a falar novamente, mas suas palavras não eram o que eu esperava. Ele não disse coisas como, vai ficar tudo bem, o descanse agora, seu tempo acabou. Não, a mensagem dele era muito mais urgente. Ele falou de um mundo em turbulência, um mundo que estava saindo do rumo de maneiras quase irreversíveis. E então, ele deixou claro, eu tinha um papel a desempenhar nisso. Eu tinha que fazer alguma coisa. A voz era calma, mas o peso das palavras dele era inegável. Eu tinha que prestar atenção. Eu tinha que entender o que ele estava me dizendo. Mas o que eu, apenas uma mulher comum, poderia fazer? Qual era a mensagem? E por que ele estava revelando isso para mim? Aquilo não era apenas uma experiência de quase morte. Era o começo de algo muito maior. Uma jornada na qual eu não fazia ideia de que estava prestes a embarcar. Eu podia sentir a urgência nas palavras dele, um peso que pressionava meu peito, como se ele estivesse tentando me preparar para algo. Ele continuou, explicando que eu fui enviada de volta com um propósito. A vida que eu tinha vivido até então não era nada comparada à missão que estava por vir.
Eu tinha que compartilhar o que eu estava experimentando com os outros. Mas como eu poderia compartilhar algo tão profundo, tão sagrado? Como eu poderia explicar ao mundo o que eu tinha visto e ouvido? Eu tinha tantas perguntas. Qual era a verdade por trás dessas revelações? E o que exatamente ele estava pedindo de mim? Eu ainda não sabia, mas minha vida estava prestes a mudar para sempre. Não se tratava apenas de eu ter outra chance na vida. Era maior do que isso. O que exatamente ele quis dizer com "você está aqui por uma razão"? Se esta história te tocou, não se esqueça de se inscrever. Junte-se à nossa comunidade enquanto descobrimos verdades mais profundas juntos. Você não vai querer perder o que está por vir. Quando Clara acordou, não foram os sons familiares do quarto de hospital ou o zumbido suave dos equipamentos médicos que a receberam. Foi a sensação avassaladora de silêncio, como se o próprio mundo tivesse parado. Ela havia estado clinicamente morta por mais de 10 minutos, mas de alguma forma, ali estava ela, viva. Mas aquele não era o momento comum de recuperação. Os eventos que se desenrolaram após seu coração parar de bater não eram algo que ela pudesse explicar facilmente, algo que ela pudesse simplesmente esquecer. Naquela quietude, Clara sentiu como se tivesse atravessado para outro reino. Seu corpo permanecia imóvel, mas sua alma estava longe de estar parada. Ela não estava mais no hospital frio e estéril. Estava cercada por uma escuridão infinita, mas que carregava um peso pacífico, como se estivesse acalentando em vez de sufocá-la. A escuridão não era ameaçadora, era reconfortante, como se aquele lugar estivesse esperando por ela, só por ela. O que aconteceu em seguida é algo que Clara nunca teria esperado, algo que desafiaria tudo em que ela já havia acreditado. Naquele vasto vazio, uma luz começou a brilhar, não forte ou ofuscante, mas suave e calorosa. À medida que ficava mais brilhante, Clara começou a ouvir uma voz, suave a princípio, como se fosse carregada pelo vento. A voz chamou seu nome, e ela o reconheceu instantaneamente, embora não fosse familiar da maneira como ela conhecia as vozes na terra. Parecia mais profundo, mais antigo. Era uma voz que estava com ela muito antes de sua existência física. Clara, a voz repetiu, cada sílaba ecoando na escuridão, como se alcançasse o fundo de sua alma. O nome parecia sagrado, como um segredo que só ela conhecia. E então, a voz proferiu palavras que mudariam para sempre o curso de sua vida. Você não chegou tão longe para terminar aqui. Há mais para você entender, mais para você fazer. Clara sentiu seu coração acelerar, ou pelo menos a parte dela que ainda sentia seu coração bater. Sua mente girava com perguntas, mas o único pensamento que se destacava em meio ao caos era uma verdade simples. Ela estava sendo chamada para algo maior do que ela mesma. Naquele momento, a luz se intensificou e Clara sentiu que estava se movendo em direção a ela. A distância entre ela e a luz parecia infinita, mas cada passo que dava parecia aproximá-la. O puxão era irresistível, quase como se a luz a estivesse puxando através do tempo e do espaço. Mas assim que Clara estava prestes a alcançar a fonte da luz, algo mudou no ar. A escuridão ao seu redor pareceu girar, tornando-se mais turbulenta, mais incerta. Foi então que Clara percebeu que não estava sozinha. Figuras começaram a emergir das sombras. Algumas apareciam como formas fugazes, enquanto outras eram mais sólidas. Figuras humanoides com olhos cheios de saudade, olhos que pareciam vê-la por dentro. Clara sentiu seus olhares. Com eles, uma sensação avassaladora de conexão. Aqueles seres não eram estranhos. Eles a conheciam, de maneiras que nenhum humano jamais poderia. A figura mais impressionante, no entanto, destacava-se das demais. Não era como as outras. Não era de sombra, nem de luz. Era uma figura de resplendor, mas sua forma era indistinta, como se fosse tudo e nada ao mesmo tempo. A voz que falou com Clara na escuridão começou novamente, mas desta vez não era um sussurro. Era clara e poderosa. Você foi escolhida, Clara, disse. Mas antes que possa compreender totalmente, deve enfrentar o que está por vir. O que carrega dentro de você é muito mais pesado do que pode compreender. As palavras enviaram um arrepio pela espinha de Clara, mas ela se sentiu compelida a entender mais. A presença do ser era opressora e reconfortante,
como uma força da qual ela não podia escapar, mas também não queria. O que esse ser queria dizer? Para que Clara estava sendo escolhida? E por que parecia que sua própria existência estava sendo testada? Enquanto esses pensamentos corriam por sua mente, Clara começou a perceber a magnitude do que estava acontecendo. Aquela não era simplesmente uma experiência fora do corpo, nem um mero sonho. Parecia um encontro divino, um convite para algo maior. Estava sendo mostrado a ela um vislumbre do eterno, um mundo além de sua compreensão. Mas esse vislumbre teve um preço. As perguntas, a incerteza, o medo. Estava tudo se tornando demais para processar em um período de tempo tão curto. Mas em meio a tudo isso, Clara entendeu uma coisa. Sua jornada tinha apenas começado. O caminho adiante não seria fácil e testaria todas as crenças que ela tinha. Quando a luz começou a diminuir e as sombras pairaram novamente, Clara se viu diante da terrível percepção de que talvez não saísse daquele reino. Ela voltaria ao seu corpo físico. Ou aquele seria o fim de sua jornada na Terra. As respostas estavam fora de alcance e Clara sabia que tinha que fazer uma escolha. Ela tinha que decidir se estava pronta para enfrentar o que a esperava do outro lado daquele véu. Para descobrir qual escolha Clara fez, fique conosco. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Quando abri meus olhos, tudo estava errado. O cheiro estéril do hospital, o bip silencioso do monitor cardíaco. Tudo parecia distante, quase irreal. Não era para ser assim. Eu tinha morrido. Eu me lembrava disso. Eu ainda conseguia sentir o peso daquilo, a maneira como meu corpo ficou frio e imóvel, como o quarto escureceu ao meu redor. No entanto, aqui estava eu, respirando, viva novamente. Mas não era só isso. Não era apenas o choque de estar viva que me dominava. Havia algo mais, algo profundo dentro de mim que me dizia que eu tinha entrado em algo outro. Eu não estava no mesmo lugar onde estava momentos atrás. O mundo ao meu redor parecia distante, como se eu tivesse acordado em uma versão da realidade que não era bem a minha. O silêncio era ensurdecedor. Era quase como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando. Mas eu sabia, lá no fundo, eu sabia que não estava sozinha. Tentei me sentar, mas meu corpo parecia não me pertencer. Tudo estava pesado, como se eu estivesse me movendo pelo ar denso, como se a própria gravidade tivesse feito uma pausa. E então, do nada, eu senti essa presença. Um puxão, mas não físico. Era mais profundo do que isso. Algo dentro de mim me impulsionou a olhar além do que meus olhos podiam ver. E foi aí que aconteceu. Um brilho fraco apareceu diante de mim. No começo, era apenas uma chama, nada mais que uma luz fraca rompendo a névoa densa ao meu redor. Mas quando me concentrei nele, a luz cresceu, tornando-se mais brilhante e mais quente. Não era áspero, porém, era gentil, quase convidativo. Havia algo familiar sobre isso, algo que me fazia sentir segura apesar de tudo o mais parecer tão errado. A luz começou a tomar forma. Com ela, ouvi uma voz, suave, paciente, quase como um sussurro, mas vibrava profundamente dentro de mim, tocando uma parte da minha alma que eu nem sabia que existia. Clara. Eu congelei. Aquela voz não era como nenhuma voz humana que eu já havia ouvido. Era diferente, profundo, como se estivesse me chamando muito antes de ouvir a existência. Clara, não tenha medo, a voz continuou, embora eu não tivesse motivos para confiar nela, de alguma forma senti que podia. Você chegou tão longe, mas ainda não terminou. Há muito que você deve entender. Eu não sabia como responder. Isso era algum tipo de sonho. Eu estava apenas imaginando tudo isso na névoa do aperto da morte. Eu não sabia, mas sentia algo se agitando em mim, algo que me dizia que eu tinha que ouvir, que eu tinha que seguir essa presença. A luz me chamou, seu puxão se tornando mais forte. Senti meus pés começarem a se mover em direção a ela, como se a própria essência do meu ser estivesse sendo atraída para ela. O espaço ao meu redor parecia infinito, sem fim. Eu estava andando, mas parecia que estava flutuando. O tempo não tinha significado. Eu não conseguia dizer se estava me movendo por momentos ou anos. Assim que eu estava prestes a alcançar a fonte da luz,
Tudo ao meu redor mudou. A luz diminuiu. O calor reconfortante ficou frio. O puxão que eu havia sentido desapareceu repentinamente, substituído por um vazio esmagador. Parei no lugar, com o pânico aumentando dentro de mim. Das sombras, figuras começaram a emergir. No começo, eu não conseguia distingui-las, apenas contornos vagos. Mas quanto mais perto chegavam, mais claras se tornavam. Eles não eram humanos, não como eu. Eles eram diferentes. Seus olhos, porém, seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia entender. Saudade, curiosidade, talvez ambos. E eles estavam olhando para mim, observando-me. Eu queria me mover, correr, mas não conseguia. Eu estava congelada, paralisada pelo olhar deles. E então, de pé na frente dos outros, estava uma figura que se destacava do resto. Não tinha uma forma, não como os outros tinham. Era uma figura de luz e sombra, mudando, fluida. Mas não era perturbador. Na verdade, parecia familiar. Como se essa figura sempre estivesse lá, esperando por mim. A voz, agora mais clara do que antes, veio novamente. Clara, disse, mas desta vez, não foi gentil. Havia urgência em seu tom. Você foi escolhida. Mas você deve entender. Você tem mais a fazer. Mais para aprender. Você tem um propósito além do que sabe. Senti um arrepio subir pela minha espinha. Meu coração batendo forte no meu peito. Escolhido. Propósito. O que isso significa? Por que eu? O que era esse lugar? Tudo em que eu acreditava, tudo o que eu pensava que sabia sobre a vida e a morte, estava sendo estilhaçado. Eu podia me sentir vacilando entre o medo e a curiosidade. Eu queria respostas, mas quanto mais me diziam, mais perguntas surgiam. Para que eu estava sendo preparada? Por que fui trazida aqui? O silêncio ao meu redor parecia sufocante enquanto eu esperava por algo, qualquer coisa, que me desse clareza. E então, assim que eu estava prestes a fazer outra pergunta para a voz, ela falou novamente. As respostas que você busca, Clara, não virão facilmente. Você deve escolher. O que você fizer a seguir definirá tudo. Eu não sabia o que eu deveria fazer. Mas uma coisa ficou clara. Minha jornada não havia terminado. Estava apenas começando. Que escolha eu faria a seguir? Eu estava ali, suspensa naquele lugar estranho, intermediário, com o peso daquelas palavras pressionando sobre mim. Você deve escolher. A voz ecoou em minha mente, repetindo-se como um mantra. O que isso significava? Que escolha eu deveria fazer? Como eu poderia saber o que era esperado de mim quando eu nem entendia onde estava ou o que estava acontecendo comigo? As figuras ao meu redor pareciam mudar, seus olhares nunca me deixando. A figura de luz, aquela que parecia tão diferente das outras, deu um passo à frente. Parecia que o próprio ar havia engrossado, como se cada partícula naquele lugar estranho estivesse carregada de algo que eu não conseguia compreender. Clara, disse, sua voz não mais um sussurro, mas um comando firme. Existem caminhos diante de você, cada um levando a algo diferente, cada um com seu próprio preço. Eu queria perguntar mais, que tipo de preço? O que isso significava? Mas nenhuma palavra saiu da minha boca. Eu não conseguia falar. Em vez disso, meu olhar foi atraído para as sombras que giravam ao meu redor, como se estivessem esperando por algo, esperando que eu decidisse. Eu dei um passo para trás, instintivamente recuando do desconhecido. Mas a luz, a presença que estava me guiando, não me deixou. Eu a senti me puxar para frente, me incitando a enfrentar o desconhecido. O ar ao meu redor ficou denso de energia, tornando mais difícil respirar. As sombras pareciam me pressionar, cada uma mais distinta do que a anterior. Eu percebi que não estava sozinha nisso. Essas figuras, esses seres, estavam esperando que eu escolhesse, para decidir meu destino. E não era apenas a misteriosa figura de luz que estava na minha frente. Havia outros, tão altos, tão imponentes, sua presença preenchendo todos os cantos desse espaço. Eu podia sentir suas intenções, sua consciência. Eles estavam todos esperando. O que é este lugar? Eu finalmente consegui sussurrar, minha voz mal audível. A pergunta pareceu pairar no ar,
sem resposta por um momento, antes que a figura desse um passo à frente novamente. Você está na encruzilhada do seu destino, Clara, disse, sua voz firme. Este lugar não está aqui nem ali. É onde o passado e o futuro convergem. Um momento que existe fora do próprio tempo. A escolha que você fizer não afetará apenas você, mas tudo ao seu redor. Eu estava congelada, meu coração acelerado. Tudo dentro de mim gritava para correr, para escapar deste lugar que parecia tão estranho, tão avassalador. Mas não havia para onde ir. Eu estava presa nesta estranha realidade, à mercê do que quer que essa entidade estivesse pedindo de mim. A luz brilhou novamente, lançando longas sombras pelo espaço. As figuras permaneceram em silêncio, imóveis, observando. Eles pareciam saber algo que eu não sabia, como se estivessem esperando que eu alcançasse. Minha mente corria, meus pensamentos confusos. O que eu deveria fazer? Como eu poderia tomar uma decisão quando eu não tinha nenhuma compreensão do que estava realmente acontecendo? E se eu escolhesse errado? De repente, senti uma presença mudar ao meu lado, tão perto que quase pude ouvir os sussurros de seus pensamentos. Era a mesma figura que havia falado comigo primeiro, aquele que parecia se destacar dos outros, diferente, mas de alguma forma familiar. Clara, disse, mais suave agora, mas ainda cheia de autoridade. Em seu mundo, as escolhas são muitas vezes simples. Você pode escolher entre o certo e o errado, a luz e a escuridão. Mas aqui, neste lugar, o caminho nem sempre é tão claro. Não há garantias. Apenas as consequências de suas decisões. Eu queria perguntar quais seriam essas consequências, mas as palavras não vieram. Senti o peso do significado delas se instalando em meu peito como uma pedra. Cada parte de mim gritava por respostas, mas não havia consolo aqui. Nenhuma garantia. As figuras não se moveram, mas eu podia sentir sua presença mudar, como se estivessem se aproximando. Cada um parecia incorporar algo diferente: poder, sabedoria, medo. Eles estavam todos ligados por algo maior do que qualquer um de nós. Era como se este momento tivesse sido cuidadosamente tecido, como se estivessem esperando que eu entrasse neste lugar, para enfrentar essa decisão. Olhei para a figura de luz mais uma vez. Sua presença era quase avassaladora. Eu podia senti-la profundamente dentro de mim, agitando algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Era um chamado, uma força que parecia surgir de dentro, me incitando a segui-la. Mas ainda assim, havia hesitação. Havia tanto desconhecido. Qual é o caminho certo? Eu sussurrei, minha voz tremendo. A figura não respondeu imediatamente, permanecendo imóvel, em silêncio. Eu tive a sensação de que a resposta não viria dela. Teria que vir de mim. O silêncio ficou pesado. Meu coração batia forte no meu peito, cada batida ecoando nos meus ouvidos. As figuras esperavam. A escolha, parecia, era minha. Mas eu estava pronta para isso. Eu era forte o suficiente para escolher? E então, assim que o peso da indecisão estava prestes a me quebrar, a figura falou novamente. A escolha não é tão difícil quanto parece, Clara. Você já sabe. Você sempre soube. Mas o que isso significava? O que eu deveria entender? Como eu deveria escolher? O ar ao meu redor parecia mais denso agora, como se cada respiração que eu dava fosse pesada de significado. Minha mente estava em turbilhão, os pensamentos girando colidindo uns com os outros. Eu não tinha respostas, nenhuma compreensão real do que estava acontecendo, mas tudo sobre este momento parecia tão crucial, tão final. A figura de luz tinha recuado, mas eu ainda podia sentir sua presença, irradiando calor e força silenciosa. Eu olhei ao redor, meus olhos saltando de uma figura sombria para outra, todos me observando, esperando. A pressão para escolher, para agir, parecia insuportável. Como eu poderia decidir quando eu nem sabia a extensão total do que estava em jogo? Não tema o desconhecido, Clara. A voz da figura de luz ecoou novamente, seu tom firme e reconfortante. O desconhecido é onde o crescimento acontece. É onde reside o verdadeiro poder. Eu queria argumentar. Eu queria dizer a ela que o medo não era o problema,
que eu não tinha medo do desconhecido, mas de fazer a escolha errada, de me condenar a um destino do qual eu não podia escapar. Mas eu não disse uma palavra. Em vez disso, eu me concentrei nas sensações que me percorriam, o peso dos meus pensamentos, o pulso de energia que parecia irradiar do próprio chão em que eu estava. Era como se o universo inteiro estivesse esperando que eu fizesse meu movimento. Você recebeu um dom, Clara. A figura continuou. Você foi mostrada o que outros não podem ver. Mas com esse dom vem a responsabilidade. E essa responsabilidade pesa muito sobre aqueles que são realmente capazes de recebê-la. O peso dessas palavras afundou como pedras jogadas na quietude da água. Não era só sobre mim agora. Não era apenas sobre uma única escolha da qual eu poderia me afastar, por mais difícil que parecesse. Era muito maior do que isso. Eu olhei para o chão sob meus pés. Não era mais sólido. Na verdade, eu nem tinha certeza se estava de pé sobre alguma coisa. O chão, se eu pudesse chamar assim, parecia ondular e mudar, uma extensão sem fim de nada que se estendia até o infinito. Como eu poderia entrar no desconhecido quando até o chão sob mim parecia desaparecer? Mas não havia escolha. Eu não poderia ficar aqui para sempre, paralisada pela dúvida. As figuras, a luz, os sussurros, eles estavam todos esperando que eu agisse. Então, por um breve momento, algo inesperado aconteceu. Uma sensação de calor, algo familiar, surgiu dentro de mim. Não era da figura de luz, nem das sombras ao meu redor. Não, era algo dentro de mim. Uma sensação que eu não conseguia descrever muito bem, mas algo profundo dentro de mim reconhecia. Era como uma memória, uma que eu havia esquecido, enterrada em algum lugar bem abaixo da superfície. Eu fechei meus olhos, tentando me concentrar, tentando alcançar o que quer que fosse aquela sensação. E então, assim, me atingiu. As palavras, a verdade, a realização, tudo de uma vez. Eu sabia o que fazer, mas esse conhecimento veio com um peso imenso. Eu percebi que a escolha que eu tinha que fazer não era apenas sobre escolher um caminho, mas sobre escolher deixar ir algo a que eu estava me apegando, algo que estava me ancorando à vida que eu conhecia antes. A própria vida que eu havia deixado para trás quando atravessei para este reino. Foi aterrorizante. A ideia de deixar ir, de se render, parecia impossível. Mas assim que eu reconheci essa verdade, eu pude sentir a energia ao meu redor mudar novamente. Era como se o ar tivesse clareado, as sombras pareciam suavizar, e a figura de luz deu um passo à frente mais uma vez. Lembre-se, Clara, disse, sua voz gentil, mas firme, você não está sozinha nisso. Você nunca esteve. Você sempre teve o que precisa dentro de você. As respostas sempre estiveram lá, esperando que você as visse. Eu abri meus olhos, e naquele momento, tudo ficou mais claro. O caminho, a decisão, a razão pela qual eu havia sido trazida aqui, não era só para mim. Não era apenas um teste ou uma provação. Era um convite. Um convite para entrar em algo maior do que eu jamais imaginei, para abraçar um propósito além de mim mesma. A pressão esmagadora que havia me agarrado no peito começou a diminuir, e pela primeira vez desde que eu havia chegado a este estranho espaço, eu senti uma sensação de paz se instalar sobre mim. O peso da decisão não parecia mais um fardo, parecia liberdade. Mas enquanto eu estava ali, a percepção me atingiu mais uma vez. Mesmo que a resposta fosse clara, o verdadeiro teste tinha acabado de começar. Agora eu tinha que enfrentar o que viria a seguir. As consequências da minha decisão não eram mais teóricas, elas eram reais. E eu teria que viver com elas, para o bem ou para o mal. Mas eu seria forte o suficiente para seguir em frente. Eu seria capaz de aceitar o que viesse depois deste momento. O silêncio era ensurdecedor, e os olhos das figuras pareciam queimar em mim, esperando que eu fizesse meu movimento final. Eu respirei fundo, me preparando para o que estava prestes a acontecer. Mas quando eu dei o primeiro passo à frente, algo inesperado aconteceu. O chão sob mim pareceu desaparecer. No momento em que meu pé tocou o ar, tudo ao meu redor mudou. O peso da minha decisão pareceu me puxar, como se o próprio ato de dar um passo à frente criasse uma ondulação através da própria realidade.
A sensação foi desorientadora, e por um momento fugaz, eu pensei que poderia cair para sempre no vazio abaixo de mim. Mas então, algo extraordinário aconteceu. O espaço ao meu redor se expandiu. Eu não estava mais presa no vazio de sombras e incerteza. Em vez disso, eu estava cercada por uma vasta extensão de luz, brilhando com uma calma serena. Parecia que eu tinha atravessado para outro reino completamente, um que estava além do tempo, além da razão. O ar aqui era diferente, mais vivo, mais vibrante. Eu fiquei de pé, congelada, absorvendo a beleza surreal deste novo mundo, insegura sobre o que fazer a seguir. As figuras desapareceram, me deixando sozinha nesta extensão etérea. Mas eu não estava realmente sozinha. A energia aqui era tão palpável, tão inegável. Parecia que o próprio espaço estava vivo, ciente de mim, me observando. Foi então que eu ouvi novamente. Um sussurro suave, mal audível a princípio, como um eco distante no vento. Clara. A voz era familiar, mas diferente. Não era a mesma voz que eu tinha ouvido antes, aquela que me guiou por esta jornada até agora. Essa voz era mais profunda, mais antiga. Carregava consigo um peso, um tipo de sabedoria que eu não conseguia compreender totalmente. Você chegou, continuou, seu tom reverberando pelo vasto espaço ao meu redor. Mas este é apenas o começo. Você foi escolhida, Clara, para algo muito maior do que você jamais imaginou. As palavras pairaram no ar, prenhes de significado. Eu queria fazer perguntas, exigir respostas, mas as palavras não vieram. Era como se algo profundo dentro de mim já entendesse. Eu sempre estive preparada para este momento, mesmo que eu não tivesse percebido totalmente até agora. Uma sensação de calma me invadiu. Eu senti meu coração diminuir, minha respiração se estabilizar. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, eu não estava com medo. Na verdade, eu senti uma profunda sensação de paz, como se eu estivesse exatamente onde eu deveria estar. Mas isso não significava que a jornada tinha terminado. Estava apenas começando. A voz falou novamente, desta vez com mais clareza. A escolha que você fez a trouxe aqui, Clara. Mas você deve entender, cada escolha tem consequências. O futuro é maleável, mas é moldado por suas decisões. Minha mente correu. O futuro. Meu futuro. Isso estava realmente acontecendo. Eu estava recebendo o poder de moldar o que viria a seguir? Mas então a dúvida se instalou. Eu realmente poderia suportar o peso de tal poder? E se eu fizesse a escolha errada de novo? E se as consequências fossem demais para eu lidar? A voz pareceu sentir meu medo, e com uma gentileza que contrastava com sua autoridade anterior, me tranquilizou. Você não está sozinha nisso. Cada passo que você der será apoiado. Mas o caminho nem sempre será claro. Você enfrentará desafios. Você enfrentará incertezas. Mas você é mais forte do que pensa. O consolo foi reconfortante, mas ainda havia uma incerteza persistente. Eu tinha chegado tão longe, mas ainda tanto parecia além do meu alcance. Como eu poderia avançar sem entender completamente as forças em jogo? Como eu poderia ter certeza da minha própria força quando tudo ao meu redor parecia estar mudando? Mas a voz, esta presença, pareceu entender. Era como se estivesse esperando que eu reconhecesse algo que eu ainda não tinha percebido. Minha jornada não era apenas sobre as escolhas que eu fazia. Era sobre algo mais profundo. Algo que me conectava a um propósito além da minha própria compreensão. O espaço ao meu redor pareceu mudar mais uma vez. Eu senti um puxão repentino, uma força puxando minha própria essência, como se a energia aqui quisesse me levar a algum lugar, me conduzir por um caminho que eu ainda não conseguia ver. E então, tão rápido quanto começou, a sensação de puxão parou. Eu estava de volta ao vazio, mas não parecia o mesmo. A vastidão que antes parecia esmagadora agora parecia uma tela, vazia, mas cheia de potencial. Eu estava pronta para esta jornada. Eu estava preparada para enfrentar o que estava por vir. Enquanto eu estava ali, a percepção começou a nascer em mim de que eu não estava mais no controle. Eu tinha feito minha escolha, mas eram as forças deste reino desconhecido que me guiariam a partir daqui.
O verdadeiro teste não era sobre conhecer cada passo do caminho, era sobre confiar no processo. Mas enquanto o espaço ao meu redor começava a se dissolver em luz cintilante, eu não conseguia afastar a sensação de que este era apenas o começo de algo muito maior. E ainda assim, lá no fundo, eu sabia que nunca mais seria a mesma depois disso. E se o próximo passo fosse aquele que mudaria tudo para sempre? Enquanto eu estava ali, com o coração acelerado e os pensamentos girando, o peso de tudo começou a se instalar. A percepção de que esta experiência tinha sido mais do que apenas uma jornada pelo desconhecido era difícil de ignorar. Não se tratava apenas das estranhas forças que eu havia encontrado ou das mensagens enigmáticas que eu havia recebido. Tratava-se de algo muito maior, algo além da minha compreensão. Eu tinha entrado em um mundo onde as fronteiras da vida e da morte pareciam se confundir, onde as forças invisíveis que governam nossa existência finalmente se tornaram claras para mim. Mas mesmo agora, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido, eu não conseguia deixar de me perguntar: o que tudo isso significa para mim? A jornada me mudou. Não se tratava mais apenas de encontrar respostas. Tratava-se de abraçar o mistério e caminhar para frente com a certeza de que algumas coisas nunca podem ser totalmente compreendidas. Havia muito mais a descobrir, mas a verdade mais importante já havia sido revelada. Não estamos tão sozinhos quanto às vezes pensamos. A voz, a energia, a presença que me guiou, não foi apenas uma experiência passageira. Foi uma conexão com algo muito maior. E embora os detalhes dessa conexão possam permanecer para sempre fora de alcance, eu sabia de uma coisa com certeza: somos parte de algo maior. Mas havia também um aviso, algo que ainda ecoava em minha mente, a mensagem de Jesus. As palavras que ele me disse não eram apenas reconfortantes, mas também um lembrete claro. Era como se ele estivesse me dizendo que estamos à beira de algo que poderia mudar tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a vida e a morte. Um aviso de que devemos nos preparar, pois os dias que virão são incertos, e apenas aqueles que atenderem a esta mensagem estarão prontos para o que está por vir. Então, onde isso me deixa? Onde isso deixa todos nós? Podemos nunca saber o escopo total do que está acontecendo nos bastidores, mas isso não significa que devemos parar de buscar significado. A jornada está longe de terminar. As escolhas que fazemos, os caminhos que trilhamos, todos nos levarão a algum lugar, mas esse destino está sempre evoluindo. Cada momento, cada decisão, cada passo importa. E eu não posso deixar de me perguntar: se você está assistindo a isso, que escolhas você está fazendo agora que podem moldar seu próprio caminho? Você está pronto para abraçar o desconhecido, para entrar nos mistérios da sua própria vida com os olhos abertos e um coração aberto? O que está por vir para você está esperando para ser descoberto. Antes de ir, quero lembrá-lo: se você encontrou algo valioso nesta história, se esta jornada deixou você com mais perguntas do que respostas, ou se você apenas quer continuar buscando a verdade comigo, não se esqueça de dar um super obrigado. Seu apoio significa o mundo para mim e me ajuda a continuar criando conteúdo como este para você. Se você está ansioso por mais histórias como esta, histórias que mergulham no desconhecido, desafiam suas crenças e o deixam questionando tudo, não deixe de conferir alguns dos vídeos aqui na tela. Apenas arranhamos a superfície. Prometo, há muito mais a descobrir. O caminho em que estamos pode nem sempre ser claro, mas uma coisa é certa: estamos juntos nisso. Então, o que você fará com o mistério que o espera? Você o enfrentará de frente? Ou você o deixará escapar por entre seus dedos? A escolha é sua, mas lembre-se: cada decisão tem o poder de mudar tudo. Dê esse passo. Quem sabe onde isso pode levar? E se você estiver pronto para continuar a jornada, fique ligado para o próximo vídeo que mergulha ainda mais nos reinos que acabamos de tocar. Você não vai querer perder.